Queria falar de Hum. um assunto que está muito em evidência, né? As notícias recentes apontam isso e teve um evento recente na Expo Zebu, que você mesmo disse, né? Ano que vem, Caiado, Ratinho Júnior, temos que caminhar juntos para termos forças e condições de dar uma nova alternativa Hum. ao Brasil. E a gente também tem visto, até o próprio ex-presidente Michel Temer tem falado sobre uma articulação desses líderes de direita para pensar num governo unificado em 2026, a partir de 2026. Então, quero começar a conversa já com esse assunto mais quente. Como é que vocês estão vendo 2026? Como é que vocês estão se preparando? Como é que vocês estão se mobilizando diante do que a gente pode ver ano que vem, ano de uma eleição muito importante que a gente vai ter? Exatamente, Salomão. O ano de 2026 vai ser um ano decisivo para o futuro do Brasil, porque nós estamos vendo um governo federal, PT, totalmente perdido na condução da economia, uma dívida pública que está saindo fora do controle, e isso significa tempos sombrios pela frente. E nós, governadores de direita, temos mostrado que é possível ter responsabilidade fiscal, né? Não fazer gastança, ter uma equipe de gente competente e não ideólogos trabalhando, como infelizmente ocorre no PT. E nós queremos que o Brasil volte a pender para a direita, que é o que a maioria da população já enxergou e já está muito claro, pretende fazer no ano de 2026. E eu sempre digo que eu sou uma pessoa que veio para a política mais recentemente. O que eu quero é contribuir. Eu não tenho nenhum plano pessoal de poder. Eu nunca havia disputado uma eleição até 2018, quando eu entrei na política, e eu fui por inconformismo, por indignação com o que fizeram em Minas Gerais. E teve um partido que destruiu, arrasou com Minas Gerais. Será que eu preciso falar o nome mais uma vez? Né? Senão parece que eu estou fazendo propaganda aqui para eles. É esse mesmo partido que me parece está querendo destruir o Brasil. E nós, governadores de direita, temos aí uma safra excelente de governadores, e o desafio que nós temos agora é questão de vaidades pessoais, que às vezes ocorrem, e questões também de posições partidárias, né? Mesmo que o candidato queira uma coisa, se o partido não concordar, provável que não vá adiante. E eu espero que nós, governadores de direita, que somos bem avaliados, possamos, né, contribuir muito com o Brasil em 2026. Eu já falei que eu tenho 2 planos para 2026. Fazer meu sucessor em Minas Gerais. Eu tenho um vice-governador excepcional, brilhante, Matheus Simões. Eu gostaria muito de ver dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo. E também participar, não sei se como candidato, apoiando o candidato, da eleição presidencial. Eu quero contribuir para um Brasil melhor, e é a direita que vai levar o Brasil para o caminho certo. A esquerda, nós estamos vendo, está levando para o precipício. E nós estamos vendo exatamente a repetição da crise de 2015 e 2016. Vai vir pela frente uma recessão, vai vir pela frente quebradeira, desemprego, e vai precisar de alguém para corrigir. E quem corrige é sempre a direita. Uhum. Até a gente, na ordem, não vai ser na ordem cronológica de publicação, mas a gente gravou recentemente com o ministro Henrique Meirelles, foi o ministro da gestão Temer no Ele teve de pós-impeachment. consertar. Exatamente. Ele Então sabe muito bem. e a gente até falou sobre isso com ele, né, dessa responsabilidade que às vezes o Brasil esquece disso, né? A gente vai completar 18 anos de PT nos últimos 24 anos, né? E a gente acaba vendo essa repetição dos erros do passado e tendo que consertar depois, né? Mas ainda sobre isso, como é que está esse processo de articulação? É uma vontade sua? Já está havendo essa articulação? Porque a gente viu já o Temer falando um pouco nos bastidores, a gente sabe que a leitura política do Michel Temer é louvável, né? Ele sabe entender como vão se mover as peças, mas como é que
quem está na ativa, os governadores de fato, vocês já têm se mobilizado, têm conversado? Então, nós, governadores de direita, e nós temos ainda um grupo, né, de governadores de direita, que é o grupo do COSUD, né? Nós até temos encontros regulares. O COSUD é o consórcio sul-sudeste. Os 7 estados que fizeram, né, um consórcio lá em 2019, nós começamos a nos reunir. Desde o início desse trabalho, estamos eu, o Ratinho e o Eduardo Leite, né? E depois chegou o Tarcísio, né? E tivemos aí uma troca de governadores no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, mas desde o início somos nós 3 e temos um alinhamento muito grande, ainda temos governador Caiado também. Agora, como eu disse, esse alinhamento, que seria muito desejável, e que eu sou totalmente favorável, depende aí também dos partidos, né? Tem partido que fala para o seu candidato lá, não, nós queremos ainda por hora aguardar mais. Mas o Brasil, na minha opinião, precisa sim dessa aliança da direita, e eu sou totalmente favorável a que caminhemos juntos. Já escutei aí especialistas em eleição falando que deveria se lançar só um candidato, seria o ideal mesmo, a direita toda se unir em prol de um nome, aquele que for mais viável. E se não tiver um nome único no primeiro turno, que vá 2 ou que vá 3 e que todos no segundo turno trabalhem unidos. Mas aí você pode ter também algum problema, pode chegar um outsider e ficar em segundo lugar e esse outsider ir para o segundo turno. Então, seria muito bom, sim, ô Salomão, esse trabalho, mas, mais uma vez, depende dos partidos, entendeu? Eu acho que os candidatos, pelo que eu conheço, pré-candidatos, né, ou possíveis candidatos, nem sei como está tratando essa questão nesse momento, está muito longe ainda, deveriam estar realmente pensando seriamente, porque nós temos um adversário em comum que é a esquerda, que é quem está destruindo o Brasil. E como que se encaixa aí a questão do Bolsonaro, que ainda está aí, tem toda uma questão judicial nesse processo ainda aí a ser julgado, né? Tem algumas variáveis, né? Mas essa movimentação, ela une os governadores, né? Mas muitos falam que a vinda do Bolsonaro possível em 2026, se ele vier, né? Se fosse candidato, né? Seria a oposição ao governo Lula, mas com essa movimentação toda, se ela se fragmenta, né, teriam mais de um candidato. A ideia é trabalhar em torno de um nome viável entre os governadores para poder fazer uma candidatura que faça jus à direita em termos de número, em termos de número de votos, né? A posição e o que vai acontecer com o presidente Bolsonaro é muito importante. Se ele conseguir absolvição, e eu espero que consiga, ele com toda certeza seria o melhor candidato, aquele que tem mais viabilidade, e vejo que os governadores iriam se unir em torno do nome dele. Caso ele não venha e decida apoiar alguém, com toda certeza esse nome que ele apoiar será, com certeza, aquele que terá mais chance, porque ele tem, né, um eleitorado que o respeita, que vota nele, e a transferência de votos, nesse caso, seria bastante expressiva. E seria muito bom que todos se aglutinassem, viu, Josué? O ideal seria isso, inclusive com o apoio dele, caso ele não possa ser candidato. Mas, como eu falei, nós temos aí diversos desafios e obstáculos pela frente. Falar aqui, discutir é muito fácil, mas cada partido tem uma visão diferente, tem questões pessoais dos próprios possíveis candidatos também. Então é algo que não é tão simples assim, mas que eu espero que, à medida que o tempo avance, que essas conversas venham a gerar bons frutos. Mas qual que é o cenário dos seus sonhos para a gente chegar em 2026 com chance real? Então, o cenário do meu sonho é que a direita se una, né, em torno de um nome. Esse nome eu não teria, eu acho que as pesquisas que teriam de mostrar, esse nome aqui é o melhor nome para a direita. E isso vai mudando ao longo do tempo. E que todos trabalhassem em prol desse nome. Isso poderia fazer com que a direita
conquistasse a eleição, talvez até em primeiro turno. Se conseguir trabalhar unida. Então, esse seria o cenário ideal. Uma vitória em primeiro turno, inclusive, é uma vitória que até legitima mais o mandatário, concorda? Né? Seria muito bom. Já tem tempos que isso não acontece aqui no Brasil, não tem? Verdade. Né? Então seria muito bom. Não precisa ir para prorrogação, não é isso? Né? Quem ganha no tempo regulamentar parece que a vitória foi mais vitória, não é isso? Eu acho que, sim, obviamente, o cenário político se move muito rápido, né? Mas as pesquisas recentes mostram, né, um índice de desaprovação do governo atual que dificultaria qualquer plano de reeleição. Mas a gente sabe que até lá, muita coisa pode ser feita, muita bondade, ou bondade entre aspas, pode ser feito em prol de tentar uma vitória na eleição. E muitos outros escândalos podem aparecer também, não é também isso? Tem, né? Tem esse outro lado, tem né? o outro lado aí. Mas a gente espera realmente que a gente veja em 2026, e essa é a minha vontade, não só como investidor, mas como eleitor, como brasileiro, que a gente tem uma eleição mais voltada para as ideias, né? Que acho que o grande problema, talvez, nas últimas eleições foi um pouco dessa histeria, dessa polarização, né? E acho que essa unificação, ela de fato pode trazer essa convergência de ideias para algo mais racional. Né? E parece que o brasileiro, Salomão, está acordando para a questão assim dele enxergar que o futuro do Brasil, que o futuro dele depende das pessoas trabalhando, das pessoas tendo plano e não sobrevivendo às custas de esmola do Estado, né? Vamos dizer, de auxílio aí que temos vários. Pesquisas recentes, levantamentos recentes mostraram, né? Tem muita gente que há 10 anos está recebendo isso. E não é isso que vai levar o Brasil adiante. A pessoa que está recebendo geralmente não quer abrir mão disso, não aceita um emprego formal, aceita só um emprego precário, onde ele não se qualifica. E depois de 10 anos, 20 anos, ele vai continuar daquele jeito ali. Nós precisamos reformular. Tem muita gente que precisa receber e vai continuar recebendo com certeza, mas é preciso aprimorar. Tipo assim, você está recebendo Bolsa Família, você conseguiu um emprego, então você vai ter um prêmio aqui. Falar, parabéns, você vai ter. Porque hoje a pessoa não quer ir porque fala, eu estou abrindo mão. Não, vai ser o contrário. Eu tenho certeza que isso poderia ser até um divisor de águas aí. Nenhum país avança criando pessoas dependentes. Exatamente. Avança criando pessoas que têm autonomia, que têm plano para si próprio. A gente até teve uma conversa em algum outro podcast com um gestor que a gente estava falando, até uma questão um pouco mais filosófica, né? Mas de qual sociedade estamos criando num país onde as pessoas vivem de subsídios, né? Vivem de programas assistencialistas e você não dá uma condição ou um incentivo para ela almejar algo novo, né? Você cria uma sociedade que não tem essa... De dependentes, não é isso? Não tem essa ambição, não tem essa pretensão. Então, acho que teria que ter essa ordenação das coisas, né? E de políticos que se utilizam disso para se perpetuar no poder, exatamente, né? É um ciclo, né? Exatamente. Virou uma ferramenta eleitoral, vamos deixar bem claro. E quem é político adora ter ferramentas eleitorais, concorda? Não é isso? Principalmente ano de eleição, né? Principalmente ano de eleição, isso. Verdade. Josu, vamos entrar um pouco na vida do governador? Estávamos falando de futuro, agora falar da história do Zema, lembrando né? que o futuro é muito incerto, né? Tudo que nós falamos aqui são conjecturas, são no Brasil previsões. Até o passado é incerto, né? Mas aqui, a sua história aqui, talvez a gente tenha mais certeza. Tudo pode mudar, né? Mas tá difícil conversar aqui nesse podcast sem falar de 2026, né? Principalmente com investidores aí, quem tá tomando risco quer saber, né? Que momento que a gente vai ter uma virada aí no país. E assim, o mais incrível disso tudo é um governo acreditar que gastando mais com a dívida pública, crescendo do jeito que está, as coisas vão dar certo. Não é? Eu não sei o que se passa na cabeça de quem pensa isso. Não é? É a mesma coisa que alguém sair gastando adoidado aí o salário, endividando e achar que amanhã Deus vai abençoá-lo, né?
Parece que é alguma coisa assim. A gente, quando o episódio do Meirelles for ao ar, a gente discutiu algumas coisas sobre isso, né? Que é, no final do dia, resumindo uma história muito longa, mas é uma linha de raciocínio que a pessoa acredita naquilo e é difícil você se opor à ordem do chefe, né? Então, é difícil alguém entrar na sala e falar, opa, acho que isso vai dar ruim. Uhum. Então, acho que isso ajuda a explicar. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!